Bom dia. Eu queria primeiramente agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Lembrar que a aula fica gravada também, né? Se alguém quiser indicar para algum colega. E antes da gente começar a aula, eu queria lembrar vocês, né, que além dessas teleaulas, o Telesaúde, ele tem também esse serviço que é de teleconsultoria, tá? A gente colocou para vocês aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre como é que faz o login, tá? Vocês podem fazer pelo teleconsultoria, tanto perguntas sobre caso clínico, alguma dificuldade que vocês tiverem ou dúvida, né, sobre algum paciente, algum atendimento, como também tirar dúvidas sobre as aulas que vocês assistiram aqui no Telesaúde, tá? Então, eu sou teleconsultora também. Então, por exemplo, a gente falou hoje sobre pouco leite. Teve um caso lá que vocês, né, se depararam com esse problema. Pode fazer pergunta, tá? Pode não ser eu que vou responder, pode ser uma outra pessoa, mas pode ser que eu responda também. São diversas especialidades, tá? São muitos especialistas que você pode tirar sua dúvida, tá? E então, como é que vocês fazem para entrar, tá? Usando o login e a senha, o mesmo que vocês usam para assistir a teleaula, entrar. Aí tem esse botãozinho aqui com essa carinha escrito teleconsultorias. Aí é só clicar nele e fazer a sua pergunta, tá bom? Lá aí tá bem explicadinho, né? Tem vocês vão colocar o CID, explicar o que é. E é isso, tá? Então é só para lembrar vocês. Essa queixa, né, de pouco leite, ela é extremamente frequente, aparece muitas vezes na nossa prática, né, de quem trabalha com essa dupla, né, mãe e bebê. E então, o que é que a gente pode fazer para apoiar essas mulheres a lidarem com essa queixa, tá? Então, nós, né, como profissionais de saúde, somos frequentemente questionados quando a mãe chega com essa queixa de pouco leite sobre a necessidade de uso de algum tipo de alimento ou algum tipo de medicamento que ajude a aumentar o volume de leite materno. Então, né, vamos discutir sobre isso, né, como proceder. Então, pouco leite nada mais é do que o que a gente chama de hipogalactia, né? Então, e o que é a realidade do pouco leite? Normalmente, na maior parte das vezes, né, a maior parte dos bebês que não engordam, né, só com o peito, eles precisam mamar mais ou mamar melhor e não de um complemento ou de uma mamadeira, tá? Então aí eu trouxe esse corte, né, da mama transversal para a gente conversar um pouquinho sobre a fisiologia, a anatomia da mama, para a gente entender como é que acontece a produção de leite materno, para entender essa queixa, né, para entender melhor quando é que existe mesmo pouco leite, como é que a gente vai lidar com isso, como que a gente vai ajudar as mulheres a superar esse problema. Tá? Então essa é uma mama, corte transversal, que a gente vê os músculos intercostais, né, músculo peitoral maior, os ductos lactíferos. Quem tiver com algum livro mais antigo pode ser que veja nesse corte transversal o que eles chamavam antigamente de seios lactíferos, mas hoje a gente já sabe que esses seios eles não existem, na verdade eles são ductos dilatados, tá? Então não se forma um seio. Por isso que a gente fala hoje que o leite ele não fica armazenado na mama, né? Que a mama, na verdade, é uma fábrica, não é um estoque de leite. Então, o leite ele vai sendo produzido à medida que o bebê mama, tá? Por meio dessa regulação hormonal que é regulada principalmente pela prolactina e pela ocitocina. Tá? Então, mamila, areola, aí os ductos lactíferos de novo, as membranas fibrosas, né? Então, aí a gente vê as células da glândula mamária, né, que são os produtores de leite, tá? Os ácidos. E como é que esse leite é produzido? Né? Então, a prolactina, né, ela é responsável pela produção do leite materno, tá? E normalmente ela é secretada após a mamada para produzir leite para a próxima mamada. Então, a partir do esvaziamento daquela mama
e desses impulsos sensoriais no mamilo, é que esse hormônio ele vai ser secretado para estimular a produção de mais leite para aquela próxima mamada, tá? Ou então durante mesmo ali a mamada já vai sendo produzido mais leite, tá? Então esse é o mecanismo. A prolactina, ela é um hormônio que o pico de concentração dele, quer dizer, existe uma concentração maior de prolactina durante a noite. Tá? Então, aí as pessoas muitas vezes confundem, né? Quando com essa informação, falam assim, então a mãe precisa dormir para poder produzir leite. Não, a verdade é que ela precisa amamentar à noite para poder manter os níveis, né, de prolactina mais altos. Aquele nível basal, né? O nível basal é o menor nível do hormônio. Então, para que ela mantenha um nível basal alto o suficiente para que ela produza leite, ela precisa amamentar durante o período da noite. Tá? Então, existe na nossa cultura, né, um hábito de que a mãe dorme durante o dia e alguém dá aquela mamadeira durante a noite, a mãe dorme durante a noite e alguém dá aquela mamadeira, aí eles falam, uma mamadeira só no dia, que é durante a noite normalmente, para a mãe poder dormir. Esse hábito, ele pode provocar realmente uma queda na produção de leite, porque essa mãe deixa de amamentar durante a noite, que é justo quando o pico da prolactina é mais alto, né? Justo quando o estímulo para a secreção dela seria maior. E esse hormônio, ele também é um hormônio que atua inibindo a ovulação, então a chance da mulher engravidar enquanto ela amamenta é mais baixa quando os níveis de prolactina estão altos, tá? Mas para usar a amamentação como uma técnica para não engravidar, tem são muitos aspectos que têm que ser considerados, tá? Não só o fato dela estar amamentando, então a gente não recomenda como método contraceptivo. E o reflexo da ocitocina, né? A ocitocina, ele é o hormônio responsável pela descida do leite. Né? Normalmente, quando a mulher está amamentando, ela sente alguns sinais de que a ocitocina está ativa, como, por exemplo, a contração uterina, né, porque a ocitocina é responsável por fazer o útero contrair, então por isso que as mulheres que amamentam têm um sangramento menor, né, após o parto. Então, um dos sinais de que a ocitocina está ativa é sentir o útero contraindo, a mulher pode sentir uma sede repentina, ela pode sentir um formigamento, uma sensação, ou a sensação mesmo do leite descendo, ou ela sente que a outra mama ela começa a pingar, a vazar. Então são esses os sinais de que o reflexo está ativo. Ela é estimulada também pela sucção do bebê, né, e por esses estímulos sensoriais no mamilo, mas ela também esse hormônio é liberado quando a mãe pensa no bebê com carinho, quando ela olha para o bebê, quando ela escuta aqueles sons, quando ela se sente confiante com a amamentação, quando ela acha que vai dar certo, quando ela tem prazer, né, em amamentar. E todos os outros, né, o contrário disso, a preocupação, o estresse, dúvida, dor, podem inibir o reflexo da ocitocina. Então, por isso que é muito importante a forma como a gente acolhe aquela mãe que está passando por alguma dificuldade com a amamentação, né? Então, é muito importante que ela se sinta bem acolhida, que ela se sinta amparada, que ela sinta confiança, né, tanto nela mesma quanto no profissional que está atendendo ela. E daí também, né, por conta da questão do reflexo da ocitocina, é tão importante que essa mãe ela tenha um bom relacionamento com o bebê, ela passe tempo com o bebê, ela se dedique, né, e que ela queira amamentar. Né? Então vai ajudar muito na produção de leite e no funcionamento adequado ali de toda a fisiologia da amamentação, tá? Porque prolactina e ocitocina vão atuar sempre juntas, tá? Um outro mecanismo pelo qual a produção de leite é regulada é pelo peptídeo inibidor da lactação. Em inglês ele chama FIL. Então ele é um inibidor que está presente no leite materno, uma proteína, que quando a mama está cheia, ele envia, né, os sinais de que não é necessário mais a produção de leite. Então, se o peito permanece muito cheio de leite, a secreção ela é interrompida. Então, por isso também que é tão importante o manejo da amamentação. Então, quer dizer, a mulher ela precisa aprender que quando a mama dela está muito cheia, ela precisa saber retirar aquele leite. Porque esse excesso de leite na mama pode levar a uma baixa da produção de leite.
certo? Então é importante que a gente oriente a mulher a fazer massagem, a extrair o leite quando a mama estiver muito cheia. E o ideal é que se a mama estiver muito cheia, ela faça essa massagem, extração antes mesmo de colocar o bebê para mamar, porque aí ele consegue fazer uma pega mais adequada, tá? Então isso dá pra gente ver aqui, por exemplo, se a mama tá muito cheia, né, o bebê ele acaba não conseguindo abocanhar o mamilo aqui por baixo, né, de forma adequada e começa a mamar só o biquinho do peito, né? Esse tipo de pega aqui, né, que a gente vê aqui, é uma pega que vai produzir uma escoriação, normalmente essa aqui no meio do mamilo ou por baixo do mamilo, tá? Produzida pela própria língua e pelo contato com o palato duro. E também, além de produzir uma fissura, vai fazer com que o bebê não retire leite de forma adequada. Então, a gente já viu ali, quando ele não retira leite de uma forma adequada, o que vai acontecer? O estímulo da prolactina vai ser baixo, o estímulo da ocitocina também, e vai ter um excesso de peptídeo inibidor da lactação. Então, quer dizer, essa produção de leite, ela pode começar a cair, né? Então, é importante o quê? Que a mulher amamente, né? Que ela amamente várias vezes ao dia e que essa mamada seja uma mamada eficiente, tá? Então, para ser eficiente, o que ele tem que fazer? Tem que ter uma pega adequada, tá vendo? A gente vê que é uma pega que ela não ela sobra a areola acima da boca do bebê, mas abaixo da boca do bebê quase não tem mais, então o bebê ele pega mais para baixo que para cima. Então, muitas vezes, antigamente, a gente usava, né, falar, não, o bebê tem que abocanhar a areola toda. E a gente sabe que isso é impossível, né? Então, uma areola, por exemplo, desse tamanho, igual essa imagem dessa foto, seria impossível abocanhar a areola toda. Tá? O importante é que ele não fique só no mamilo e que ele faça essa pega assimétrica, né? Em que sobra a areola acima e abaixo quase não sobra a areola, tá? E para isso, muitas vezes, aquela família vai precisar de apoio, tá? Muitas vezes, para a mãe enxergar essa posição toda sozinha, ela muitas vezes não consegue, tá? Um outro fator que é determinante e que prejudica muito a produção de leite materno é o uso de chupeta. Então, eu trouxe esse gráfico para a gente analisar, né? Então, a prevalência do aleitamento materno em distintas idades com relação ao uso de chupeta. A gente sabe que a prevalência de aleitamento materno, realmente, ela vai caindo, né? Um gráfico que cai, né? De 0 anos até, né? De um mesinho até ali os 18 meses, ele vai caindo naturalmente, mas é importante a gente observar aqui, ó, que a criança que não usa chupeta, o percentual de crianças amamentadas, ele é bem mais alto entre as crianças que não usam chupeta do que entre as crianças que usam chupeta, tá vendo? Então, essas crianças que usam chupeta, elas vão perdendo a amamentação de uma forma muito rápida, ali, ó, até antes dos 6 meses de idade, né? E continuam perdendo de uma forma bem mais rápida do que as crianças que não usam chupeta. Olha como é grande a diferença, né? Então, por exemplo, aos 6 meses de idade aqui, né, a gente vê que as crianças que usam chupeta estão ali, ó, só 40% delas, por volta de 40, estão sendo amamentadas ainda. E entre as crianças que não usam chupeta, o índice está ali, ó, quase próximo dos 80%. Né? Então, a gente, infelizmente, existe uma cultura muito forte na nossa sociedade do uso de chupeta. Né? Normalmente as pessoas acham estranho quando a criança não usa chupeta, não conseguem muito compreender de que forma o uso de chupeta pode estar relacionado com a amamentação, porque elas sempre vão falar aquela história que a gente pode chamar até de estatística de voo, né? Essa aqui é a estatística real. O que a gente vê? Que aos 6 meses existe uma diferença muito grande, né, em termos de crianças amamentadas. Quando a criança não usa chupeta, ela tem uma chance muito maior de ser amamentada. Mas o que as mães sempre vão falar é, mas meu filho mais velho sempre usou e não teve problema, o filho da vizinha, né? E o que acontece? Que normalmente essas crianças que usam chupeta, né, quando você pergunta para a mãe delas, né, assim, por que você não amamentou seu filho? Normalmente ela vai falar que ela tinha pouco leite e que ela não tinha leite. Porque a chupeta, ela faz isso, ela vai promover uma confusão de bicos, ela vai fazer com que o bebê não tenha uma mamada eficiente ou que pule o número de mamadas, o que pode levar como consequência a uma queda da produção de leite. Mas essa queda da produção de leite não é uma queda natural, não é porque aquela mãe não tem leite, mas porque o uso de chupeta ele acabou promovendo
que realmente o que ela sentiu, que o leite dela não era suficiente para o bebê. Tá? Então foi provocada, uma hipogalactia provocada pelo uso da chupeta. Certo? Então, pouco leite. Esse é um artigo, quem quiser baixar ele, muito fácil. É bem antigo, porque é da Organização Mundial da Saúde. Né? Como a gente vê, essa queixa também é uma queixa bem antiga. E a forma de lidar, eu trouxe porque, apesar de ser lá de 1996, ele é muito atual, porque a forma da gente lidar, ela não mudou. Né? Então, como é que a gente pode ajudar essas mães que se queixam de pouco leite? Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, que se realmente né, esse bebê não está ganhando peso de uma forma adequada, porque às vezes ela chega com a queixa de pouco leite e é um bebê que está ganhando peso super bem, que está tá bem, e a sensação é mais da mãe do que está projetada na criança, tá? E aí a gente tem que saber conduzir isso também, acolhendo essa mulher e acolhendo a queixa dela, para poder criar confiança, né? A gente faz isso usando aquelas técnicas de aconselhamento, até já dei uma aula sobre isso, mas a gente pode falar disso de novo depois. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os 2 sinais que mostram de forma confiável que o bebê não está mamando leite suficiente. É um bebê que tem um baixo ganho de peso e é um bebê que tem uma baixa eliminação de urina e que a urina está concentrada. É pouca urina e a urina concentrada. Então, uma regra útil, né? Se o bebê está abaixo de seu peso ao nascer, após 2 semanas de idade. Então, assim, ele está com um peso menor do que o peso que ele nasceu depois de 2 semanas. Aí a gente sabe, né? Existe 10% que é uma perda de peso normal, tá? Se ele está abaixo desses 10%, aí é que a gente tem que preocupar, certo? Se ele ganha menos de 500 gramas por mês durante os primeiros 6 meses de vida, então aí ele não está ganhando peso suficiente. E para a gente poder avaliar se ele está ganhando peso de forma insuficiente, a gente precisa de pelo menos 2 pesagens, tá? A gente pesando. Então a gente pesa e depois de no máximo 2 semanas a gente tem que pesar de novo. Só que não necessariamente a gente vai deixar essa família sem apoio, sem atendimento nessas 2 semanas, tá? Então pode ser combinado consultas mais frequentes de retorno para a gente avaliar a mamada, corrigir mamada, estimular essa mãe, trazer informações novas antes da segunda pesagem, tá? Então, nós temos que ter 2 pesagens, mas não necessariamente vamos deixar a família desamparada entre uma pesagem e a outra, tá? Então é importante, né? Se o bebê urina menos de 6 vezes ao dia e a urina é amarela e tem odor forte, esse bebê pode não estar mamando leite de forma suficiente. Então, que outros sinais podem significar que o bebê não está mamando de forma suficiente? Ele é um bebê que não fica satisfeito após a mamada, então a mãe vai queixar que ele mama, sai do peito e chora e continua procurando e que nunca está satisfeito. Né? Ele é um bebê que chora muito, ele está irritado, ele está nervoso. Ele quer mamar com muita frequência, então quer dizer, os intervalos são muito pequenos. Ter alguns intervalos pequenos ao longo do dia, quando o dia é muito quente, é normal, né? É um bebê que está querendo se hidratar. Agora, quando ele faz isso, intervalos muito pequenos, com muita frequência, ou então um bebê que faz mamadas muito longas, né? Então aquele bebê que passa mais de hora mamando, né? Ela fala assim que são muitas mamadas de mais do que 40 minutos. Essa mamada pode estar ineficiente. É um bebê que se recusa a mamar, que bate a boquinha no peito, que não pega. Normalmente essa queixa de recusa de mamar, ela está muito relacionada com o uso de chupeta. Por quê? Porque ele começa a fazer confusão de bicos e aí ele não consegue mais pegar o peito. Tá? Quando as fezes são duras, secas ou verdes, ou quando apresentam fezes em muito pequena quantidade e muito pouco frequente. Tá? Então, essa queixa das fezes, a gente não vai analisar ela de uma forma isolada, porque se é um bebê que demora para fazer cocô, às vezes até 10 dias, mas que é um bebê que está bem, que ganha peso de uma forma adequada, que é um bebê tranquilo, alegre, a gente não vai ter tanta preocupação, tá? Isso pode acontecer e ser fisiológico. Mas se ele apresenta poucas fezes pouco frequentes, associado com outros sintomas, né, de que ele não está bem, de que ele não está satisfeito, aí a gente tem que se preocupar, tá? Agora, se preocupar significa necessariamente entrar com o uso de um complemento, entrar com o uso de um leite artificial? Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar essa mamada, tá?
Então, alguns sinais que estão relacionados à baixa produção de leite que estão ligados à mãe, né? Porque a gente falou ali os sinais ligados ao bebê, tá? Então, agora, quais são os sinais ligados à mulher, tá? Os possíveis sinais relacionados à mãe, eles são mamas que a mãe chega com essa queixa, né? De que as suas mamas não cresceram durante a gravidez, tá? E de que o leite não desceu depois do parto, que não saía leite quando ela espremia o peito. Então, quando a gente recebe todas essas queixas, o que a gente vai fazer? Avaliar a mama, avaliar o bebê e avaliar a mamada. E avaliar a mamada não é simplesmente você colocou aquele bebê no peito e olhar que aquele bebê fez uma pega correta. A mamada tem que ser avaliada começo, meio e fim. E é só com essa avaliação completa que a gente consegue descobrir quais as dificuldades, né, quais as causas daquela dificuldade com a amamentação. E a hipogalactia, normalmente, ela está bem mais relacionada com o desconhecimento da técnica de amamentação, né, que esse é um dos motivos mais frequentes para essa queixa de leite suficiente. Ah, e normalmente essa queixa de leite suficiente, ela está determinada pelo esvaziamento inadequado das mamas, como a gente já falou. Então, conhecer a pega correta, ajudar nessa pega correta, ajuda muito com que o bebê tire leite de uma forma eficiente e a mãe produza leite de forma adequada. Certo? Então, como a gente já falou, as principais causas, né, são má pega no complexo areolo-mamilar, mamadas infrequentes ou mamadas muito curtas. Quando o bebê também está nesse processo de confusão de bicos, muitas vezes ele mama e aí depois, um pouco tempo depois, ele já não consegue mais manter aquela mamada, ele solta a mama e a mãe fica com aquela confusa, assim, ela não sabe se o bebê já está satisfeito ou se o bebê ainda queria mamar mais. Então, quando ele faz mamadas infrequentes, né, espaça a mamada, né, então tá com a chupeta ali, aí ele dorme mais do que ele dormiria se ele não estivesse usando chupeta, então vai fazendo mamadas infrequentes. Ou então que a mãe deixa de amamentar e oferece um complemento. Isso aí também vai levando uma hipogalactia. A amamentação com horários pré-determinados, né? Então aquela mãe que recebeu a orientação de que ela tem que amamentar de 3 em 3 horas, ela está em risco também de fazer uma hipogalactia, porque ela pode não produzir leite, o tanto de leite que o bebê dela precisa, porque aquele relacionamento de que o bebê suga, o tanto que ele precisa e as vezes que ele precisa, o número de vezes que ele precisa para retirar o tanto de leite que ele precisa, isso aí, essa relação ela é quebrada, porque muitas vezes não é permitido, né, aquela mulher colocar o bebê para mamar antes de 3 horas ou antes de 2 horas. Então esse tipo de orientação, ele põe em risco a produção de leite da mãe e também o ganho de peso do bebê. Tá? Então a gente tem que evitar esse tipo de recomendação, de orientação de amamentação com horários pré-determinados. Por isso é tão importante a amamentação em livre demanda, porque é ela que vai garantir a produção de leite adequada e também o consumo de leite adequado pelo bebê. Então, como eu já falei, com a ausência de mamadas noturnas, né, pela questão de ir reduzindo aos poucos os níveis basais de prolactina. Então, é importantíssimo a gente evitar tirar essa amamentação da noite. Sempre que usa um complemento com fórmula infantil também, a produção de leite ela pode ser prejudicada e o uso de chupetas e protetores de mamilo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, quando chega com essa queixa de baixa produção de leite, eu tenho pouco leite, a gente precisa pesar o bebê, né, e fazer 2 pesagens, a gente precisa avaliar a mama e a gente precisa fazer esse checklist aqui, ó, de todas essas causas de hipogalactia. Então a gente vai item por item desses aqui, verificando se existe algum desses problemas, se tem má pega, se tem mamada infrequente, se tem horários pré-determinados, se tirou a mamada noturna, se tem engurgitamento mamário, né, porque como a gente viu, a mama muito cheia pode fazer com que a produção de leite vá diminuindo, se tem complemento, se tem chupeta. Tá? Quando a gente tira todas essas causas aí, 100% das vezes, a queixa ela não vai existir mais, tá? Porque ela está relacionada com esses problemas, né? Tá vendo aqui, ó? Porque agora eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos que são muito incomuns, né? Então, aqui, ó, razões pelas quais um bebê pode não estar obtendo leite suficiente. Todas essas aqui a gente já falou, tá? O início tardio,
da amamentação, ela também prejudica, né? Então, aquela mãe que às vezes o bebê é separado dela e ela não foi orientada a tirar leite para oferecer para o bebê, ou então quando ela tem realmente uma baixa produção ali inicial do colostro e que não é bem conduzida, quer dizer, aquela mãe não é estimulada a pôr o bebê para mamar, não é estimulada a tirar leite, isso aí pode atrapalhar também, né? E os outros todos a gente já falou, mamada infrequente, ausência de mamadas, mamadas curtas, a pega que é ruim, os complementos, às vezes algum outro tipo de alimento, tá? E alguns fatores psicológicos da mãe também vão afetar a produção de leite dela, né? Como a falta de confiança, preocupação, o estresse, quando ela não gosta de amamentar, quando ela não sente prazer em amamentar, quando ela não forma vínculo com o bebê, que ela rejeita aquele bebê, quando ela está excessivamente cansada, também pode não ter a produção de leite adequada. Tá? Esses são os motivos mais comuns para aquela produção de leite não acontecer de forma adequada. E quais são os motivos mais incomuns, os raros, né? Normalmente é uma mulher que está usando pílula anticoncepcional, teve uma outra gravidez, ela é uma desnutrida grave, o consumo de álcool, fumo, a retenção placentária, isso pode acontecer principalmente no começo, né, assim, da gestação ali, um baixo desenvolvimento mamário, né, que aí já é uma carga genética que ela vem, ou ali no momento do desenvolvimento na puberdade. E em relação ao bebê, quando ele tem alguma doença, né, o que impossibilite ele a sugar, ou que ele não tenha muita força para sugar, ou algum tipo de anormalidade, tá? E aí pode levar a uma baixa produção da mãe. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os lactogogos, né? Os lactogogos, o que eles são? São substâncias que auxiliam no início e na manutenção da produção adequada de leite. São substâncias com relatos de propriedades galactogogas, né, ou lactogogas, elas são frequentemente utilizadas durante o período da amamentação com o intuito de aumentar a produção de leite. E o interessante é que mesmo as mulheres que não relatam que ela tem a percepção, não percebem que ela, ou não falam que ela tem uma produção baixa de leite, muitas vezes elas também usam esses lactogogos, principalmente os alimentos, para aumentar a produção de leite. Então, o uso de lactogogos ele é muito frequente durante a amamentação. Né? Então, esse artigo aqui que fala, né, sobre o uso de lactogogos na amamentação, ele mostra isso, né, que mesmo mulheres que não referiam uma hipogalactia, elas usaram lactogogos. Os mais utilizados, quais foram? Foram os líquidos, alguns alimentos, algumas medicações e alguns procedimentos e técnicas. Quem orientou, né, a usar esse lactogogo na maior parte das vezes foram as avós maternas, né? Então, quer dizer, a mulher ela é orientada pela própria mãe a utilizar esse alimento ou procedimento ou técnica, tá? E é interessante a gente observar esse dado, né, que 90% das mulheres, elas relatam em algum momento da amamentação que o seu leite diminuiu. Então, como eu falei, a queixa é muito frequente, as mulheres sentem mesmo isso. 45% delas acharam que foi ali nos primeiros 15 dias de vida, 33% citam que essa redução ela vem após o quarto mês e 18% no segundo mês de vida. Entre os lactogogos, a canjica foi a mais citada pelas mães, seguida da canja e da água. Apareceu ainda o uso de compressas de água morna, a cerveja preta, a massagem nas mamas e mingau de arroz. Também, né, farinha de milho, aqui na nossa região o milho ele é bastante citado, né? Então chá, suco de ameixa e alguns medicamentos também, como a metoclopramida e a água inglesa. Aí eu queria só ressaltar essa questão do álcool, tá? Que a gente tem que tomar cuidado, porque o álcool, ele não tem ação lactogoga, tá? E a quantidade elevada de álcool, né, mais de 1,5 a 1,9 gramas de álcool por quilo de peso, pode reduzir, inclusive de forma significativa, o reflexo da injeção de leite, diminuindo em até 20% a injeção de leite pelo lactente. Então, a gente não deve nunca estimular o consumo de álcool durante a amamentação. A água, né, a gente tem muito costume de falar isso, como profissional de saúde, eu tenho certeza. Todos vocês falam isso, eu também falo, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, beber mais água não vai fazer a mulher produzir mais leite, tá? Beber mais água é importantíssimo para quê? Para aquela mãe se hidratar, tá?
mas ela beber mais água não faz a produção de leite dela aumentar, certo? Então, a água ela não é um lactogogo. Por quê? Porque um lactogogo é o quê? Um alimento que você toma e ele tem como consequência, um alimento líquido, ele tem ele de alguma forma atua na fisiologia da amamentação, fazendo com que a produção de leite aumente. Então, só para vocês entenderem isso aqui, a grande parte das mulheres que amamenta, né, a maior parte das mulheres que amamenta, ela não tem um consumo de água adequado, certo? Por quê? As mulheres precisariam de consumir em torno de quase 4 litros de água durante a amamentação. E quando a gente faz os inquéritos populacionais, né, inclusive dentro desse grupo das mulheres que amamentam, grande parte não tem esse consumo adequado, né? A maior parte não chega a consumir essa quantidade. E o que acontece? Os bebês estão ganhando peso de forma adequada, né? Então, isso é uma das formas, né, da gente comprovar, né, de que isso não acontece, mas pela fisiologia da amamentação, não vai acontecer. Então, não é bebendo água que ela vai produzir mais leite, não é deixando de beber água que o leite dela vai secar, tá? Então, ela precisa beber água para quê? Para se hidratar, para estar bem hidratada, para ter um intestino que funciona bem, né, para ter saúde, né, e porque a demanda dela e a necessidade dela de água está aumentada, tá bom? Os alimentos, eles muitas vezes estão relacionados com a produção de leite, a mulher sente que produz mais leite, mas como não existe nenhum tipo de comprovação de que nenhum alimento faça isso, de aumentar a produção de leite. E normalmente a eficácia, né, dos alimentos nesse sentido está muito associada com o seu efeito nutricional, né? Então, se ela está consumindo mais carboidrato, mais proteína, mais lipídio, isso aí vai contribuir e colaborar, né, com a produção de leite, da mesma forma que a água, entendeu? Assim, se ela não comer, ela não vai deixar de produzir leite, né? Porque a gente vê isso nitidamente, né, nas mulheres que são desnutridas, nutridas graves, em que o bebê tem um crescimento adequado, né? E os principais medicamentos que estão associados com a produção de leite são a domperidona, metoclopramida, sulfiride e a ocitocina spray nasal, que a gente quase não vê mais, porque a ocitocina, né, como a ação dela está ligada com a saída do leite, a ejeção do leite, não a produção de leite, né, então ela não é indicado que seja feita a utilização da ocitocina para aumentar a produção de leite, né, porque a ocitocina ela está relacionada com a ejeção, com a saída do leite, não com a produção. E dos medicamentos mais utilizados, a domperidona, né, ela é a mais utilizada, tá? Ela é uma antagonista da dopamina, por isso que ela aumenta os níveis da prolactina. Ela é largamente utilizada em alguns países, como o Canadá, como o México, tá? Porque eles relatam, né, que ela não tem essa vantagem de ultrapassar a barreira hematoencefálica, então tem menos efeitos colaterais e poderia ser utilizada por tempo indeterminado. Só que é importante a gente saber que esse medicamento ele não vai estimular a secreção láctea, quer dizer, não vai estimular a produção de prolactina quando os níveis de prolactina já estão suficientes, né? Quando aquela mulher não tem uma queda nos níveis de prolactina, certo? Então, se eles já estão altos, se eles já estão adequados, não existe a necessidade do uso da domperidona. E aí, então, eu queria trazer algumas reflexões aqui sobre o uso dessas substâncias, tá? Então, os lactogogos, eles deveriam ser indicados nos casos em que realmente existe um déficit de prolactina e que não responde ao estímulo da sucção do bebê, né? Porque o que a gente viu ali na fisiologia é que quando o bebê mama, quanto mais ele mama, né? Quer dizer, sem restrição de horários, né? Sem tirar a mamada noturna, a própria mamada desse bebê vai aumentar os níveis de prolactina. Então, será que é necessário usar um lactogogo? Ou será que seria mais importante a gente corrigir aqueles erros que normalmente acontecem na amamentação para que esse bebê mame mais e para que essa mulher produza mais leite de uma forma natural, de uma forma fisiológica, né? Então, esse é o pensamento que eu queria trazer. Mas, de toda forma, né, eu acho que quando a gente fala, né, de um alimento, algum chá, que não seja um medicamento, né, que se não é um medicamento, inclusive os naturais, né, porque a gente sabe que alguns medicamentos naturais têm efeitos também colateral, como por exemplo, vou dar um exemplo de um que é muito usado, que é o fenogrego. O fenogrego, ele tem como efeito colateral, ele é um medicamento natural, mas ele tem o efeito colateral de aumentar a cólica no bebê,
Então, eu acho que quando a gente fala de um alimento, de uma substância lactogoga que não seja um medicamento e que não tenha nenhum efeito colateral, não tem problema nenhum, né, que a mulher faça o uso desse alimento, né? Por quê? Né? A questão do carinho, né, e do cuidado, eles nunca vão fazer mal para ninguém, né? Então, por exemplo, se a mãe dela faz uma canja super gostosa, leva para ela gosta da canja. Qual é o problema dela comer aquela canja, né? Ou a canjica, né? Que é uma comida gostosa, preparada com carinho, ela não tem problema nenhum, né? Então, permitir que a mãe descanse, que ela tome um banho, né? Dar esse apoio para que essa mulher consiga fazer essas atividades, né? Uma massagem nas costas. Tudo isso pode ajudar na produção dos hormônios, né? Na tranquilidade, no bem-estar da mãe, que vai levar ao aumento da produção de leite. E aí o que eu queria falar também é sobre o Power Pumping, né? Não sei se vocês já ouviram falar em Power Pumping, então é uma técnica muito usada fora do Brasil, né? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos eles têm uma cultura um pouco diferente da nossa. As mulheres elas não têm essa possibilidade que aqui no Brasil tem, né, das leis trabalhistas que permitem que a mulher permaneça com o bebê até os 6 meses de idade. Então existe, assim, claro, as taxas de amamentação são bem mais baixas que a nossa, mas muitas mulheres que desejam amamentar, elas amamentam de uma forma diferente, né? Então, assim, elas tiram o leite para o bebê e esse bebê acaba recebendo leite pela mamadeira. E, então, essa técnica do Power Pumping, ela é muito utilizada fora do Brasil para estimular a produção de leite, né? Para que aquela mulher mantenha produzindo leite mesmo sem o estímulo do toque, do contato, da sucção do bebê no peito, né? Então, o que é o Power Pumping? É uma técnica que utiliza a extração de leite humano, né, que utiliza uma bomba de tirar leite como forma de simular um pico do crescimento do bebê. Quer dizer, através dessa técnica, você vai fazer um estímulo a mais. Além do bebê mamar, a mulher ela pode usar a bomba de tira-leite, né, a bomba elétrica ou manual, ou mesmo fazer isso, se ela não tem acesso a uma bomba, fazer isso através de massagem e extração de leite manual. Tá? Para quê? Para fazer um hiperestímulo daquela mama, para que a mama, né, através da fisiologia mesmo da amamentação, da extração, comece a ter uma produção maior de leite, tá? Então, com esse estímulo adicional da extração, a mulher consegue aumentar, sem o uso de medicamentos, a produção de leite humano. Então, não se trata de passar muito tempo extraindo leite, quer dizer, não é para ficar ali 1 hora com a bombinha tentando tirar leite, né? Mas é uma técnica que você vai fazer intervalos curtos e regulares associados com períodos de descanso, tá? Então, eu vou mostrar o slide aqui. Então, o que é a sugestão do Power Pumping? É orientar aquela mulher a tirar o leite por 20 minutos, tá? Claro, se ela tem aquela bomba, ou se ela está, às vezes, uma internação no banco de leite que tem acesso à bomba, se ela tem aquela bomba que se acopla nas 2 mamas, melhor ainda. Senão, ela vai fazer uma mama de cada vez. Mas então ela vai tirar o leite ali por 20 minutos, ou então até ele parar de pingar, tá? Então parou de pingar, foi antes de 20 minutos, tudo bem, pode parar. Aí a mulher vai descansar por 10 minutos, depois ela volta para a bomba, aí ela vai tirar mais 10 minutos o leite, por mais 10 minutos. Depois ela descansa mais 10 minutos e depois ela vai tirar o leite por mais 10 minutos, tá? Então, o aconselhado, é claro, né, que se for possível, que ela faça isso durante 3 vezes ao dia, por 3 dias, tá? Então, é um protocolo para aumentar essa produção de leite, tá bom? Se é uma mãe que chegou já com alguma dificuldade, né, sei lá, estava usando chupeta, aí a gente vai fazer as correções, mas aí realmente, pela avaliação, ela está com uma baixa produção de leite. Então, o que a gente pode orientar? Que ela use essa técnica e que ela retire leite, que se for necessário fazer a complementação, ela use o próprio leite dela, né? Então, a primeira opção vai ser usar o próprio leite dela. Aí, claro, se aquela quantidade não for suficiente do leite que ela tirou, ela vai usar um complemento, mas que não seja uma prescrição de complemento ad eterno, né? Então, assim, ela chegou, tá com aquele problema, vai precisar de usar um complemento, né? Na nossa avaliação, a gente avaliou que aquela mulher vai precisar realmente, aquela família, né? Vai precisar realmente de começar a fazer uma complementação com o bebê. O ideal é que a complementação seja por um período, né? Então, olha, a gente vai se ver daqui 3 dias, vamos ver se essa produção já aumentou, e aí vai ser retirado o complemento e fazer o retorno da alimentação exclusiva, né? Então, temos que, aos poucos, ir
acabando com essas condutas que são de fez baixa produção, não tem avaliação da mamada, não tem encaminhamento para um profissional especialista responsável, simplesmente coloca um complemento e acabou, tá? Tchau para aquela mãe, ela vai embora com aquele complemento, e aí com isso a gente interrompe de forma abrupta e às vezes assim, amamentar, sem ter a chance de recuperar aquela amamentação, né? A gente perde a oportunidade de resgatar, né? Então, o resgate da amamentação é uma prática muito pouco difundida, muito pouco divulgada, né? Então, a amamentação que, quando passa por uma dificuldade, normalmente ela encaminha para o uso de fórmula, né? Então, o que é interessante a gente entender, divulgar e cada vez mais ir utilizando essas técnicas de recuperação da amamentação, né, de resgate. O Power Pumping pode ajudar nesse sentido, certo? E vamos lá. Aí eu deixei aqui telefone, e-mail, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Agora a gente já sabe também que pode tirar as dúvidas pela teleconsultoria. Eu queria muito agradecer a presença de todos aqui hoje, tá? Lembrar mesmo também que a aula fica gravada, se alguém quiser assistir de novo, quiser indicar para alguém. E pedir desculpa de novo pelo atraso, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. As referências estão aqui no final.